meu nome é Isadora Bortolossi e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Comunicar-se com Fantasmas, Fluxos na Glitchart na criação de um website para poetizar os relacionamentos pela internet. Esse artigo é um recorte da minha pesquisa de mestrado, que eu estou concluindo agora, sob orientação da professora doutora Angela Palma, no mestrado em Artes Visuais da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E, então esse artigo foi escrito em coautoria com a minha orientadora. Para iniciar, eu trago um exemplo de 1984, quando Steve Jobs mostrou o primeiro computador Macintosh em uma conferência da Apple e causou grande deslumbramento nas pessoas que lá estavam na plateia, quando o próprio computador se apresentou, entre aspas, com uma voz computadorizada. Então eu trago esse exemplo para falar sobre o encantamento pela máquina, e eu vou definir o deslumbramento e o encantamento como apresentados pelo Cleomar Rocha no livro Pontes, Janelas e Peles, Cultura, Poética e Perspectivas das Interfaces Computacionais, e faço uma relação entre o encantamento e a experiência estética, como discutida pelo Marcos Vilela Pereira. Para resumir o deslumbramento e o encantamento, o deslumbramento seria, então, um interesse intempestivo que impacta nossos sentidos, mas que se desfaz ou esvai em um exercício crítico, enquanto que o encantamento persiste na nova visada crítica, mantendo-se integral enquanto experiência, tendendo para a temporalidade. Então, existe uma diferença entre os graus de intensidade causado pelo deslumbramento e o encantamento. E eu relaciono o encantamento com a experiência estética, quando o Pereira diz que falta matéria racional para explicar o que está se passando. Então, é um sentimento de que algo começa a existir em mim que não consegue via de expressão ou comunicação conhecida. E esse algo me apela, me pede que eu traga existência, pede um corpo, uma materialidade, um substrato para existir. Então eu trago esse exemplo e essas definições não para dizer que não se possa ter uma experiência estética, um encantamento com relação aos dispositivos eletrônicos e computadores. Na verdade, muito pelo contrário. Eu vou trazer o exemplo de um artista, o Anthony Scott, um artista britânico, que teve um encantamento, uma experiência estética com os computadores, certa vez, ao ver um erro de computador que o fez ficar fascinado com aquilo. Então, desde 2001, ele passou a postar várias imagens de experimentos e obras que ele fez com glitches, ou seja, erros de computador. E ele vai dizer, então, que teve a sensação de que sempre foi fascinado com a matéria bruta que você obtém quando o software de computador dá errado. E então ele deu nascimento ao que ele chamou de glitch art. Aqui um trabalho do Andy Scott, Lean Mouse No. 2, de 2005, alguns anos depois de ele ter essa primeira experiência com os glitches. Para explicar rapidamente, o glitch é a manifestação visual ou sonora de um erro eletrônico, e é geralmente temporário e sempre imprevisível. Então, no caso, a glitch art é a instrumentalização desses erros para a criação de trabalhos artísticos poéticos. A glitch art pode ser espontânea ou intencionalmente provocada, porque os trabalhos podem ser, então, feitos a partir de erros espontâneos dos computadores ou erros provocados intencionalmente sobre imagens. Então, para falar um pouco sobre a minha experiência com os glitches, eu percebo que ele é súbito e espanta, e muitas vezes nos fazem sentir que algo saiu do controle. Então eu vou relacionar isso com a manifestação de fantasmas, trazendo definições do Grafton Tanner e do Jeffrey Sconce, que são autores estadunidenses, que vão dizer de forma figurativa como os aparelhos eletrônicos parecem facilitar o contato de fantasmas. E o Grafton Tanner, então, vai dizer que quando percebemos esses erros ou os mau funcionamento desses aparelhos, nós ficamos impressionados com as características de sua fantasmagoria, porque seu mau funcionamento indica um abismo entre eles e as mensagens que carregam. O horror então surge da propensão da mídia eletrônica a glitches e falhas, levando-nos a um súbito estado de confusão. Então eu faço uma relação no meu trabalho sobre como comunicar-se pela internet é como comunicar-se com fantasmas, fazendo uma relação como a comunicação mediada por dispositivos eletrônicos é desprovida de corpo, de materialidade, ou seja, relacionada à ideia de fantasma, que é uma entidade que se faz sentida e, de certo modo, presente, mas que não tem um corpo material. E, então, fazendo essa relação também como a relação pela internet é muitas vezes percebida como fora da norma, então como algo errado, por isso utilizo os glitches para falar poeticamente dessas sensações.
Então, no meu trabalho poético, eu fiz uma série de desenhos digitais sobre os quais eu causo glitches, e tenho usado então esses desenhos para fazer a parte final do meu trabalho, o website Carta de Amor aos Fantasmas. E então eu falo também sobre como a carta, o telégrafo, o telefone, o computador, o smartphone, todos esses dispositivos que a gente usa para se comunicar à distância, sinto que são como a residência dos fantasmas. Então, na minha pesquisa, no meu trabalho, eu tenho feito esse website, aqui uma das páginas do website com um dos meus trabalhos, que é Girl Holding a Ghost. Eu vou mostrar um pouco mais adiante também. E na minha pesquisa, então, eu desenvolvi as 3 categorias ou estados do que eu percebo que sejam os fantasmas desse relacionamento à distância, mediado pela internet especificamente. Então eu percebo o fantasma imaterial, que é a pessoa que eu não conheço pessoalmente, que eu não conheço como é fisicamente. O não fantasma, que é o fantasma que adquiriu materialidade devido à contiguidade física, ou seja, alguém que eu conhecia pela internet, não conhecia como se parecia, mas que se aproximou geograficamente de mim, por isso o conheci pessoalmente. E o fantasma material, que é, no caso, o não fantasma, que regressou ao estado fantasmagórico, ou seja, se encontra distante geograficamente de mim novamente, e por isso persiste apenas a memória daquele corpo. E assim eu vou falar também sobre os fluxos na criação da Carta aos Fantasmas, porque meu encantamento pelos relacionamentos mediados pela internet, a glitch art, me levaram a unir ambos na série de desenhos digitais que fazem parte do website. E a complexidade desses processos, então, gera uma série de imagens, porque fazer glitches é uma técnica imprevisível. Então, aqui um dos meus trabalhos, Star Online, PNG Glitch número 1, de 2020. E aqui, então, eu vou mostrar esse processo de como eu percebo esses fluxos e faço organogramas para mostrar como eu faço essas imagens do processo de criação desses glitches. E esse processo, então, que eu entendo que poderia continuar de forma determinada, apesar de eu ter um trabalho que eu considero como final, essa imagem que está um pouco maior aqui no organograma, eu entendo que eu poderia causar glitches nela indeterminadamente e fazer esse organograma ser ainda maior. Então eu relaciono isso com o modo como eu percebo o fluxo das páginas da Carta de Amor aos Fantasmas, que são ligadas por links, né, hiperlinks, que podem, então, permitem ao leitor fazer o seu próprio caminho pelo site. Então, eu usei as 3 categorias de fantasma que eu criei na minha pesquisa como seções da Carta de Amor aos Fantasmas. Então, aqui é a capa da seção sobre o fantasma imaterial, que eu chamei de Fantasma Deslizando pela Rede. A capa de Contíguos Ubíquos, que é a seção sobre o não fantasma, que é falando sobre a contiguidade física, mas que traz consigo a ubiquidade de um relacionamento que veio pela internet, uma comunicação ubíqua. E então a última sessão, que é a parte sobre o fantasma material, que eu chamei de Quando Todos se Tornaram Fantasmas Materiais, para trazer uma relação com a situação atual que estamos vivendo, né, que devido às medidas de prevenção contra o coronavírus, o isolamento social, então, causa com que todos nós viremos fantasmas uns para os outros, dependendo dessa comunicação mediada pela internet, para que possamos continuar em relação uns com os outros. E aqui, então, para terminar, eu trago mais um trabalho do Andy Scott, The Deadly Sea, de 2020, que também está no site dele, o Biflix, para mostrar sobre como esse encantamento dele perdurou por todos esses anos, onde hoje ele faz, então, trabalhos de mídia tradicional, não mais trabalhos em computador, mas em que ele ainda permanece experimentando com essa visualidade do glitch em outros suportes. E então é isso. Eu mostro aqui então alguns e-mails de contato, se alguém quiser me contatar, ou a minha orientadora Ângela. E ali em cima tem um link para um blog no Tumblr, para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, ver mais imagens dos meus trabalhos, o ghostlyglitches.tumblr.com. E aqui algumas referências para quem quiser ver, aqui estão só as referências dessa apresentação, para alguém quiser pegar aí as referências. E é isso. Muito obrigada.